Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, 6h02. O Viva Voz está no ar nesta semana natalina, com informação, análise, bastidores, porque a notícia não para. Boa noite para você, Guilherme Muniz. Boa noite, Vera. Inclusive, tão natalina que estamos aqui, ó. Eu de verde e você de vermelho, quase uma árvore de Natal. Já tá hein? na paleta aqui para receber o Papai Noel. Não será aqui na redação, a gente espera, mas a gente já vai entrando no clima. Acontece que Brasília parece que não para e mesmo depois daquela maratona de votações na semana passada, continua tendo notícia lá, Muniz. Já noticiamos ao longo do dia, mas a gente vai analisar isso agora e trazer novos bastidores, porque o ministro Flávio Dino mandou suspender novamente o pagamento das emendas parlamentares. Com isso, ele suspende o empenho e o pagamento de 4,2 bilhões em emendas. E também mandou a PF investigar uma série de indícios de irregularidades, de desvios, de corrupção ligada ao pagamento dessas emendas. Quem traz as informações para a gente é ela, Samantha Klein. Boa noite para você, Samantha. Oi, Vera Muniz, boa noite para vocês. E, de fato, essa decisão do ministro Flávio Dino pela suspensão do pagamento de cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares já vem repercutindo, e não é pouco, no mundo político, ainda que algumas manifestações sejam feitas apenas no off, ou seja, sem abertura, né, naquele on conhecido do jornalismo. Essa questão ainda repercute na Polícia Federal, porque o ministro Flávio Dino pediu a abertura de um inquérito para apurar a liberação desses valores. É uma resposta a uma ação movida pelo PSOL. Segundo os parlamentares do partido, houve uma série de irregularidades na distribuição dos recursos que foram, inclusive, usados pelo governo como moeda de troca para garantir a aprovação do pacote de corte de gastos. E se não fosse essa moeda de troca, não haveria essa aprovação, até porque nós acompanhamos todo o desenrolar dessa discussão, que foi longa no Congresso Nacional, em dias em que tudo indicava que havia quórum para votação. Do nada, uma sessão era cancelada ou ficava ali para o dia seguinte, sempre nos bastidores com o objetivo de negociar mais, ou seja, liberar mais emendas. O PSOL questionou no Supremo, na semana passada, um documento que autorizava o pagamento das chamadas emendas de comissão, alegando falta de transparência na liberação desses recursos e alegando ainda que a medida contrariava determinações do próprio Supremo Tribunal Federal, que já tinha pedido aí mais transparência. Decisão essa do próprio ministro Flávio Dino e referendada pelo plenário do STF. Lembrando que em 12 de dezembro, a mesa diretora da Câmara suspendeu o funcionamento das comissões permanentes, proibiu as reuniões de qualquer natureza, justamente para adiantar, focar nas pautas econômicas deste fim de ano. E nesse mesmo 12 de dezembro, 17 líderes partidários enviaram ao governo federal um ofício pedindo o pagamento de 5.449 mil emendas de comissão, sem identificar os respectivos autores dessas emendas. A pressão serviu para aprovar o pacote de corte de gastos, mas o ministro Flávio Dino então viu essas irregularidades. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL, a decisão representa uma derrota para o Centrão, que tentou burlar a regra de indicação dos valores com a anuência do governo, que justamente vinha ali naquele aperto para aprovar esse pacote fiscal. Ele falou mais cedo com o meu colega, o Felipe Igreja. Ele atendeu ao cumprimento das exigências de transparência, de rastreabilidade, de fiscalização das emendas e etc., que é o que eles não querem.
Eles não querem a luz do sol, entende? Que é a mais sanitária, para você perceber nos detalhes, entende? Onde vão parar essas emendas, em que elas são aplicadas, entende? E se há desvios de conduta na viabilização delas lá na ponta. Boa parte desses valores das emendas parlamentares de comissão foram encaminhadas para Alagoas, que é o estado de Arthur Lira, presidente da Câmara. Inclusive, já pedimos aí manifestação e até o momento não há nenhum sinal, portanto, do presidente Arthur Lira sobre essa determinação do ministro Flávio Dino, que inclusive afirmou que a Câmara precisa publicar em até 5 dias as atas das reuniões das comissões nas quais as emendas foram aprovadas. Esses registros devem ser encaminhados também ao Palácio do Planalto e o pagamento das emendas só poderá ser feito depois que as atas confirmarem os critérios de transparência e rastreabilidade. Quem comentou esse tema foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em entrevista à Globo News hoje mais cedo. Pode ter certeza que o governo vai cumprir sempre à risca toda a decisão do Supremo. Temos cumprido à risca toda a decisão, inclusive fizemos uma portaria normativa, eu, ministro da Fazenda, ministra da Gestão e Inovação, Ministério do Planejamento, orientando os ministérios como cumprir. Bom, Vera, inclusive, chamou a atenção que mais cedo no comentário da Ana Cristina, nossa colega do Valor Econômico, ela disse que é uma surpresa que essa decisão do ministro Flávio Dino tenha pego alguém de surpresa. Afinal de contas, ele é um dos ministros que não tirou férias, assim como outros do Supremo Tribunal Federal. Então, era bastante esperada uma decisão dele nesse sentido. Porém, alguns líderes dizem que foram pegos de surpresa, inclusive líderes do Centrão. Boa parte desses parlamentares dizem que não há uma estratégia para reverter essa decisão. Falei com alguns parlamentares agora à tarde também, eles disseram que a decisão do ministro Flávio Dino é exagerada, mas eles só falam no off. E outros disseram que preferem nem comentar a respeito do tema, porque já tem muita repercussão. Quem falou sobre isso foi o senador Cleitinho, que é da oposição ao governo. Ele disse apoiar a decisão do ministro Flávio Dino. Inclusive, ele é proponente de uma CPMI para investigar as emendas parlamentares. Eu não votei no Flávio Dino, eu fiz campanha contra ele, mas o princípio de administração pública se chama transparência. O Flávio Dino está certo o que ele está fazendo aqui, tem que ser investigado. Que fique claro aqui, deputados federais e senadores, tem muitos como eu que usam a emenda correta, que traz transparência. Mas o que tem de picareta dentro do Brasil, um bando de lobistas que entra dentro daquele Congresso Nacional para fazer rolo com emenda não é brincadeira. Então tem que ser investigado. Infelizmente, agora o Congresso Nacional entrou de recesso, vai votar só em fevereiro. Mas semana passada eu já tinha pedido uma CPMI para poder investigar nossos deputados federais e senadores sobre essa questão de emenda. Tem que acabar com isso no Brasil. O princípio de administração pública chama transparência. Chega de pegar dinheiro do povo e desviar. O dinheiro do povo tem que voltar para o povo. Bom, e só corrigindo aqui, é Maria Cristina Fernandes, colunista do Globo, então, que falou mais cedo que não era surpresa para ninguém. Acho que é bom. É bom aí corrigir, até porque eu sou fã também da Maria Cristina, então corrigir o nome da colega sempre é bom. Bom, e esse embate, Vera e Muniz, só pra gente lembrar, vai continuar aí no ano de 2025, até porque a decisão do ministro Flávio Dino vai ter validade daqui para frente, obviamente. Ele determinou que o Executivo só libere a execução das emendas parlamentares relativas ao ano que vem com a adesão das medidas de transparência, rastreabilidade, a autoria dessas emendas. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. A Samantha também segue até mais tarde. Quando a gente tiver aí mais informações, ela pode voltar a qualquer momento. É isso, Muniz? Dino estragando o Natal de alguns parlamentares. Eu fiquei com a imagem de que alguns dias atrás o Arthur Lira conseguiu fazer ali um ajuste e colocou um presentinho embaixo da árvore do Congresso com essas emendas que viriam. Veio hoje o Dino às vésperas do Natal e levou esses presentinhos embora, né, Vera? O Congresso
não vai ficar feliz com isso, né? Só vai encontrar carvão nas meias. É isso, é uma boa imagem. Por quê? Porque 8 e poucos bilhões foram liberados na semana passada. E aí, liberados mesmo. Era um dinheiro que já estava empenhado, não tinha sido pago porque ele tinha suspendido as emendas lá atrás. E aí, com a liberação, esse dinheiro foi empenhado já estava empenhado e foi pago. Esses 4,2 bilhões seriam empenhados agora. E a expectativa do Lira e também do Davi Alcolumbre, dos senadores também, era que ele fosse pago ou agora, nesse finalzinho de ano, ou o que não fosse possível pagar agora, ficar como restos a pagar para o ano que vem, para ser liberado justamente nesse momento de janeiro, em que estão rolando as últimas negociações ali para a questão da presidência da mesa. Então, foi um balde de água fria e existe um certo ceticismo por parte de senadores e deputados de se o governo não sabia mesmo que isso ia acontecer, porque eles consideraram o timing muito preciso. Deixa aprovar o que o governo precisava, principalmente o pacote de corte de gastos, e aí segura de novo as emendas. A analogia que eu fiz mais cedo com o Sardenberg, Muniz, foi o seguinte: você gasta tudo ali no cartão de crédito, compra presente para todo mundo, vem alguém no final e fala, não, agora você não precisa pagar. Você não precisa pagar o seu cartão, tá liberado. Para o governo é conveniente, porque conseguiu aprovar tudo que precisava, mas não vai precisar pagar esses 4,2 bi em emendas. Agora, você falou da eleição das mesas da Câmara e do Senado, né? Esse assunto das emendas a gente vem acompanhando já há meses e não se resolve. Claramente a gente vai entrar em 25 com isso ainda rolando. De alguma forma pode influenciar também a eleição das mesas da Câmara e do Senado, ou alguma outra barganha entrar aí no radar? O que uma coisa pode dialogar com a outra, Vera? Olha, eu acho que a composição das mesas e a distribuição entre os partidos dos principais cargos, sobretudo em comissão, isso tudo já está dado. O que eu acho que pode influenciar, Muniz, é a governabilidade do presidente Lula a partir da composição das novas mesas. Porque se ficar ali algum tipo de suspeição, algum tipo de sensação de que o governo, de alguma maneira, contribuiu para uma nova suspensão das emendas, aí essa nova mesa e os novos indicados para as comissões já assumem pensando numa vingança, pensando em como fazer uma vingança em relação ao governo e ao Supremo. E aí eu ouvi hoje de uma fonte que você pode ter a governabilidade seriamente interditada. É um momento em que o Lula está pensando numa reforma ministerial para contemplar o próprio Rodrigo Pacheco, para agradecer de alguma maneira ao Arthur Lira, para trazer esse centrão mais para dentro do governo. Mas se esse assunto das emendas virar uma eterna novela que não se resolva nunca, esse esforço pode ser inócuo e o governo ter muita dificuldade em recompor a sua governabilidade. Por falar em Lula, a gente falou mais cedo aí dos termos do indulto que o presidente deverá assinar, mas hoje também tem um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão em que o presidente vai colocar alguns temas, vai fazer uma mensagem, deverá fazer um balanço desse fim de ano, desejar Feliz Natal, etc. Isso vem na esteira da internação dele para se submeter a uma cirurgia. Então, ainda vai ser um Lula provavelmente ali de chapéu, com a cicatriz da cirurgia. A gente não tinha até há pouco tempo atrás todo o teor da mensagem, mas vamos trazer para a nossa conversa a Isa Staciarini, que está em Brasília e está acompanhando o dia lá do presidente. Boa noite, Isa. O que a gente pode esperar dessa mensagem de fim de ano do presidente? Pois é, Vieira, muito boa noite a você, ao Muniz, a todo mundo que nos acompanha. A expectativa é de uma fala de 3 minutos e 20 segundos, em que o presidente Lula deve apresentar um balanço do segundo ano de mandato e também projetar pontos que o governo pretende focar a partir do ano que vem. Isso porque Lula chega agora na metade do mandato e 2025 é um ano estratégico porque antecede as eleições presidenciais de 2026.
Como você muito bem adiantou, ele deve aparecer ali de chapéu, porque o vídeo foi gravado no fim de semana, com a supervisão do marqueteiro Sidônio Palmeira, que tem sido cotado para assumir o lugar de Paulo Pimenta como ministro da Secretaria de Comunicação. Um fato curioso é que esse pronunciamento, historicamente, vai ao ar às 8h30 da noite do dia 25 de dezembro, ali na noite de Natal, mas o Planalto decidiu antecipar esse pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para hoje, às 8h30 da noite. Lula chega ao final do segundo ano de mandato com a aprovação de 52% e desaprovação de 47%, isso segundo o levantamento da Quest. No final do ano passado, os que aprovavam o governo eram 54% e a desaprovação estava menor em 43%. Com queda na popularidade, Lula deve destacar na mensagem de fim de ano números positivos na economia, justamente para fazer esse contraponto, como o crescimento do PIB acima do previsto e os bons números do mercado de trabalho, deixando de lado, é claro, o aumento do dólar que impacta aqui também no Brasil. Lembrando que Lula vem sendo pressionado justamente diante da queda na popularidade a fazer mais falas diretas e pronunciamentos à população para destacar aí pontos positivos do governo. Foi Sidônio Palmeira que fez a campanha de Lula, que já inicia dessa forma ali um trabalho mais direto na comunicação do governo. O marqueteiro, inclusive, participou daquele almoço, né, na sexta-feira com ministros junto do presidente Lula no Palácio da Alvorada. Nesse pronunciamento no pronunciamento de Natal do ano passado, só para rememorar aqui aos ouvintes, Lula fez um balanço do primeiro ano do terceiro mandato, criticou discursos de ódio, dizendo que era preciso uma união nacional e que também era necessário selar a paz entre amigos e familiares que brigavam por causa da política, mas lembrando que no ano passado a gente estava ali no contexto, né, logo depois das eleições presidenciais e também com a expectativa das eleições municipais deste ano. Lula também disse que em 2023 tinha plantado as sementes que seriam colhidas agora em 2024 e, portanto, a expectativa é que o presidente possa de novo abordar essa questão, mas dizendo que o momento da colheita será na segunda metade do mandato. Ele até chegou, né, Vera, a antecipar esse posicionamento na entrevista que deu ao Fantástico na semana passada, após ter alta do hospital para drenar esse hematoma na cabeça em decorrência da queda no banheiro, Vera. Ô Isa, e você falou mais cedo aqui no ponto final sobre o indulto natalino que o presidente vai assinar. Rememora aqui para o ouvinte que está chegando agora, em linhas gerais, o que a gente vai ter nesse indulto. Eu não sei se você me fora do indulto de Natal, os presos por abuso de autoridade, também deve proibir o benefício para condenados por crimes contra a administração pública. A previsão é que Lula ainda repita aquelas proibições do ano passado e exclua do indulto presos do 8 de janeiro, condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito e pessoas que cometeram crimes hediondos como tortura e racismo, e também vai ficar de fora condenados ali por racismo, violência contra a mulher, pessoas integrantes de facções criminosas, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O indulto também não deve atingir, Vera, pessoas que tenham firmado acordo de delação premiada, independentemente do crime praticado. E uma mudança, o governo tinha previsto no indulto benefício a condenados por crimes na modalidade culposa, quando a pessoa não tem intenção de praticar o ato, mas depois voltou atrás e decidiu manter a proibição. Só para encerrar, então quem que vai estar beneficiado nesse indulto? Autistas severos, grávidas de alto risco, infectados pelo vírus HIV em estágio terminal, pessoas com deficiência,
presos com doenças crônicas e idosos com mais de 60 anos e também mães e avós, claro, que não tenham cometido crimes graves e que tenham filhos ou netos de até 12 anos. E o texto ainda prevê uma redução de pena pela metade para mulheres gestantes ou que tenham filhos com até 14 anos e homens que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 14 anos. Vera. Muito obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, vem aí a mensagem hoje às 8h30. E agora a gente termina o Viva Voz de hoje noticiando o dólar, que, como vem acontecendo, né, Muniz, nas últimas semanas, abriu também essa semana em alta. Quem traz as informações para a gente a respeito do dia, mais um dia, né, nervoso no mercado, é o Matheus Souza. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vera. É isso aí. O dólar fechou a sessão de hoje em forte alta, na casa dos R$ 6,18. A valorização da moeda norte-americana foi de 1,8%. Os investidores continuavam a avaliar o pacote de corte de gastos do governo, que terminou a tramitação no Congresso na semana passada. Na máxima do dia, a moeda chegou à cotação de R$ 6,20. Há um temor de que as medidas anunciadas não sejam suficientes para equilibrar as contas públicas e conter o avanço das despesas do governo. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou as mudanças no pacote. Segundo ele, o Congresso Nacional atendeu um resultado preliminar muito interessante. O titular da Fazenda também acenou ao mercado e falou em novas medidas de redução de despesas no decorrer de 2025, mas não chegou a detalhar nenhuma delas. O fato mais importante no mercado foi a divulgação do Boletim Focus, que apresentou projeções de alta nos juros e na inflação. A sondagem, com mais de 100 instituições financeiras, mostra o que os especialistas esperam para o futuro da economia. Para este ano, a projeção da inflação avançou de 4,89% para 4,91%. Com isso, segue acima do teto da meta para este ano, que é de 4,5%. Sobre a taxa básica de juros, a projeção do mercado para o fechamento de 2025 subiu de 14% para 14,75% ao ano. Para o fim de 2026, o mercado financeiro elevou a projeção de 11,25% para 11,75% ao ano. Na semana passada, o Banco Central colocou mais 28 bilhões de dólares em leilão para aumentar a oferta no mercado e conter o aumento. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou que houve uma saída extraordinária de recursos do país neste fim de ano, e por isso a instituição resolveu intervir com leilões de vendas de dólares. Já o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse na semana passada não ver um ataque especulativo contra o real. A declaração foi dada após o ministro Fernando Haddad não descartar um ataque desse tipo com a subida do dólar das últimas semanas. A moeda norte-americana acumula uma alta de mais de 27% no acumulado do ano. O dólar começou 2024 com uma cotação na casa dos R$ 4,85, Vera. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. É isso, Muniz. Por hoje é só. Semana de Natal, Viva Voz mais enxuto. E amanhã a gente faz um balanço desse ano. Eu e você aqui trazendo o que foi notícia em 2024. Combinado. E haja notícia, né? O que teve de assunto, a gente trata disso amanhã. Então. Amanhã a gente faz esse balanção. Até amanhã, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Vera.